o Ministério Público também permanece com a linha de raciocínio dele. Para mim isso é injustiça. A justiça. Pode falar para você sobre injustiça. Para mim é injustiça. Eu acho que essa determinação, sabe, cara, não tá com nada. Eu acho que tem mais um ato de... como é que eu poderia dizer? Racismo, não. Elitista. Sabe? Preconceito. Elitista, não é? Do que mesmo justiça. Só pra gente Quer dizer, o Vasco jogou, claro. O Vasco jogou a vida inteira em São Januário. O Vasco, desde 1920, luta contra preconceitos e agora a justiça ataca de preconceitos pra cima do time do Vasco da Gama, pra cima da torcida do Vasco da Gama, pra cima de quem mora ali nos arredores de São Januário. Eu acho que isso não é justo para um time que, desde a sua fundação, desde 1920, que vem lutando contra preconceitos, agora ser, pela justiça, atacado de forma preconceituosa. Vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui a tese que o Ministério Público colocou, depois que eu ler, a gente vai entrar em debate aqui. Pode colocar a tese, mas eu já vou adiantar a tese, eu não concordo com ela. Não, lógico. Pode colocar a tese do Ministério Público. Pela tese do Ministério Público, eu também não concordo com você. Exatamente. Não concorda comigo, não? Não. Não concorda comigo? Não. Você é contra mim? Sou. Tony! Meu Deus! Eu lhe defendo direto aqui, Tony! A tese do Ministério Público é o seguinte, o trecho proposto pelo Ministério Público para ser incluído na eventual TAC, que é o termo de ajuste, né? Diz o seguinte: os comprometentes se obrigam a adotar e implementar sistemas tecnológicos, incluindo hardware e software de verificação biométrica para acesso a estádios vinculado ao banco de dados e informações do Juizado Especial do Torcedor e o de grandes eventos, a rede Infoseg e ao Portal de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, bem como ao banco de dados e informações da JEP, de modo a possibilitar a intensificação dos torcedores e identificação de infratores já punidos e suspensos nos estádios. Agora, se o estádio está com suas saídas de emergências levando para vielas que são incapazes de receber um fluxo de milhares de pessoas, uma vez na hipótese de uma emergência em que seja necessário evacuar o estádio, é claro que isso tem que ser citado. Não é porque é favela, é porque é estreito, entendeu? Querer pegar a coisa por esse viés é se recusar a responsabilidade de melhorar o serviço de qualidade no estádio e em qualquer que seja o estádio. E querer ficar numa posição eterna de injustiçado, pensar o negócio lá do juiz, que ele colocou dentro de um contexto todo para querer fazer esse joguinho ridículo, para jogar um contra o outro. Isso é tática de fake news de extremistas, não é compatível com a civilização. Promotor ele diz o seguinte, é uma vitimização ridícula sobre essa situação. O que ele tá falando é simplesmente sobre a questão... O promotor tá certo, gente. Certíssimo, certíssimo. Tá certo, e a gente discute muito isso aqui. A primeira coisa que a gente discute aqui, ó. Eu discordo totalmente. Só pra finalizar. A gente vai brigar aqui a noite toda, que eu não concordo com isso. Só pra finalizar. O que nós contextualizamos sempre aqui é as brigas em estádios de futebol, é a saída de emergência. Aqui no estádio Rei Pelé a gente discute muito isso, que era pra ter câmera de segurança, que era pra ter identificação de torcedor. E aí o que ele tá dizendo na nota... Mas é o que ele tá dizendo na nota, porque houve. Mas aí é estado diferente. Mas será que só no São Januário acontece isso? Mas poderia ser. Mas só acontece em São Januário. Deixa eu só pegar aqui um gancho. Eu só pegar em relação a isso. Eu sou 100% contrário a esse posicionamento desse promotor. Primeiro, vamos lá. Ele quer pegar o Vasco e quer aparecer no meio jurídico. Primeiro ponto. Segundo, quer fazer do Vasco bode expiatório. Porque qual o estádio do Brasil que tem 1/3 do que ele está exigindo? Mas tem que ter. Mas não tem, Mas tem que começar, tem que ter um exemplo. Peraí, mas tem que ter um exemplo. Eu tô concluindo ainda. Assim? Eu tô concluindo aqui, então. Qual o estádio do Brasil que tem 1/3 das exigências? Se esse promotor fosse que quisesse realmente moralizar a coisa,
Ele tinha que dar... Isso é o correto. Você dá um prazo, estipula um prazo para que seja feita, né? para que se adeque um prazo. Todo meio jurídico faz isso, dá um prazo. É só ler sentenças, procurar no Google, que tem lá um bocado de lei. Tá lá, você dá prazo, você não faz de forma imediata. Ninguém faz no meio jurídico de forma imediata. Esse é um ponto. O outro ponto, a exigência. É porque o São Januário, ele é rodeado de favelas, sim. Ele é rodeado de favelas, sim. E há um preconceito nisso. Nas entrelinhas, com palavras bonitas, aí fica fazendo jogo. Mas há um preconceito, sim, nisso. A Arena Fonte Nova, do lado direito da Arena Fonte Nova, tem lá um morro, uma favela. Nada disso acontece. Maracanã tem favela. Engenhão tem favela. Em São Paulo tem estádios que também tem favela próximo. Então, peraí, minha gente, que tem que se adequar, isso é fato. Isso eu concordo plenamente na adequação, que tem que ter mesmo. Agora, querer aparecer em cima de um clube de futebol, peraí, paciência. Paciência, porque você estipula um prazo para que se adeque. Você pode fazer 1001 medidas de punição. Não, vai ser liberado parcialmente, vai ser liberado assim, tal. Reduz a capacidade de público. Reduz capacidade. Você pode fazer isso. Agora, você de forma imediata, de forma intransigente fazer isso, tá errado, cara. A gente tem que ser coerente com as coisas. Claro. A gente tem que ser coerente. E não é porque é o Vasco, não. Se fosse qualquer clube, a gente tem que ser coerente. A gente tem que ser coerente com as coisas. Que tá errado, tá, eu concordo. Tem um erro nisso aí, tem que ter saída de emergência, você tem que ter segurança, você tem que ter... Uma coisa é você discutir uma situação e a outra é você se aproveitar de outra. São totalmente ao contrário. Que tem que ter a câmera de segurança, que tem que ter a biometria, que tem que ter o reconhecimento facial, tem que ter. Concordo plenamente. Já era para ter sido isso lá atrás. Primeiro, essas brigas de torcidas estão desse jeito por causa desses promotores, por causa desses juízes que até o momento não tomaram posicionamento. Desde quando a briga em estádios? Final do começo dos anos 2000. Eram muito piores. Quando morreu o torcedor do Palmeiras, da Mancha Verde, da Independente, de vários. Ninguém nunca tomou um posicionamento. Aí agora, pra cima do Vasco, quer aparecer, fazer o Vasco de bode expiatório. Entendeu? Morreu o torcedor do Palmeiras agora recente. Briga também. Foi tomado algum posicionamento? Palmeiras e Flamengo o jogo. Teve algum posicionamento? Não. Então a justiça tem 2 pesos e 2 medidas. Tá Vamos ouvir o Felipe também. Tem 2 pesos e 2 medidas. Felipe e tem que ser tomado posicionamento? Tem. Agora, é querer pegar o Vasco como bode expiatório e querer se aproveitar em cima de uma situação para aparecer no meio. Para ser mídia. Porque que tem que ter, tem. Concordo. Agora você dá um prazo. Discordo totalmente. O Vasco está sendo perseguido. Sim, fala, Felipe. Eu concordo com 90% do que o Cardeal falou. Eu acho que essas adequações elas precisam ser feitas. Acredito que no caso, como foi apontado em Maceió, não seja tão parecido quanto é o caso de São Januário. Eu sinceramente não acredito que seja uma questão de elitismo ou preconceito, porque lá na região tem favelas, como o Cardeal falou, próximo da Fonte Nova tem favela, próximo da Arena Corinthians tem favela, o próximo do bairro do Maracanã também, o Rio de Janeiro é rodeado de favelas. Próximo Engenhão também tem favela. Os Rei Pelé tem. O Rei Pelé tem, mas é porque é numa outra formatação, né? Mas não é o morro, né? Mas existem também favelas próximas. Eu acho que não é uma questão de elitismo, sinceramente. Mas acho que há uma mão mais pesada contra o Vasco. As adequações devem ser feitas, lógico que devem ser feitas. Mas você fechar o estádio de um time que está disputando um campeonato tão duro quanto é o Campeonato Brasileiro da Série A, que é o único clube do Rio de Janeiro que tem um estádio próprio, diga-se de passagem, que reforma o estádio, que faz adequações ao estádio dentro do estádio, que é a obrigação que o Vasco tem para fazer. Se as ruas elas são
vielas, como a gente chama, isso aí é um problema público, não é problema do Vasco. Não é o Vasco que vai alargar as ruas. Cabe um projeto arquitetônico, aliás, um projeto de engenharia civil da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, não sei de quem é a competência, indenizar algumas casas e alargar as ruas e adequar as ruas a essa praça esportiva tão importante nacionalmente, não só local. Então acho que, concordo com você, Cardial, é uma mão pesada demais para querer fechar o estádio. Eu acho que dava para ter uma adequação, olha, sei lá, até meados do ano que vem o Vasco vai ter a metade do público. Só que tem um porém aí, viu, Felipe? Público, sobre essa situação aí, o Ministério Público ele travou aí por causa dos estampidos que foram lançados de lá pra dentro e a situação que houve fora de campo, né? Foi os questionamentos do Ministério Público. Eu entendo perfeitamente a situação. Aí dentro de campo, quer dizer, mas fora de campo, mas foi mais fora. De fora pra dentro. É a questão, como disse o Felipe, é uma questão de público. Felipe, tem que alargar as ruas e a prefeitura libera uma situação e tem outra de dentro pra fora. Felipe, já te interrompendo, seguinte... O que acontece de fora para dentro foge 100% da responsabilidade do clube. Seja ele qual for o clube. Foge 100%. A tese aí do promotor é pífia, cara. É pífia. É só querer entender um pouquinho. Ele tá querendo aparecer, essa é a verdade. A parte externa do estádio é de responsabilidade do Estado.